Olá pessoas, o meu nome é Rodrigo e bem-vindo ao canal Praticando Geografia. A aula de hoje é sobre o conceito de transição demográfica, que nada mais é do que as etapas do crescimento da população. Nunca antes na história da humanidade houve tanta gente na Terra quanto hoje em dia. No ano de 1800 nós éramos 1 bilhão, em 1928 nós já éramos 2 bilhões e em 1974 nós éramos 4 bilhões e hoje em dia nós somos quase 8 bilhões. Foi na década de 1960 que surgiu o medo sobre o crescimento acelerado da população, quando o crescimento populacional alcançou taxas nunca antes vistas, o que levou ao surgimento de profecias apocalípticas. Essas profecias diziam que o crescimento da população daria origem a favelas superlotadas, a megacidades que cobririam o planeta inteiro, que haveria caos e violência por causa da energia, da comida e da água. Quem já assistiu um filme dos anos 1980 ou 1970 sabe bem qual é a visão de futuro que o pessoal tinha naquela época. Mas a verdade é que as altas taxas de natalidade e essa explosão demográfica são um processo que o mundo inteiro está passando, a transição demográfica. A maioria dos países desenvolvidos já passou pela transição demográfica, enquanto outros estão passando agora. Daria para dividir a transição demográfica em 3 etapas. A primeira etapa foi uma época em que a alimentação era precária, havia problemas sanitários e praticamente se desconhecia a medicina. Muitas pessoas nasciam porque não existiam os métodos contraceptivos. A média era de 4 a 6 filhos por mulher, mas poucos desses filhos chegavam até a fase adulta. Era comum que dissessem, eu tive 6 filhos, mas só 2 se criaram, e isso acontecia por causa da falta de higiene. A maioria da população vivia no campo, onde não havia saneamento e com certeza não havia acesso à medicina. Não que viver na cidade fosse muito melhor. As cidades eram esgotos a céu aberto. A maioria das pessoas sequer tinha banheiro em casa, então era permitido urinar e defecar na rua. Quem fazia suas necessidades em casa, em um pinico, podia jogar os dejetos na rua. Havia escravizados encarregados em passar nas casas das pessoas, em recolher os dejetos e jogar no rio, no mesmo rio de onde as pessoas tiravam água para beber. Havia ratos pelas ruas e muitas doenças. A expectativa de vida era muito baixa. Essa charge do início do século XX mostra a cidade do Rio de Janeiro, representada como uma mulher na lama atirada aos porcos, enquanto as vizinhas, Montevidéu e Buenos Aires, são retratadas como damas chiques. A alta natalidade e alta mortalidade faziam com que o crescimento vegetativo fosse baixo. A natalidade, a mortalidade, o crescimento vegetativo e a expectativa de vida são conceitos populacionais que você pode ver no vídeo aqui nos cards. A segunda etapa do crescimento da população ocorre com o controle da mortalidade. Investimentos em educação, medicina, saneamento levaram à redução da mortalidade. No caso do Brasil, a campanha mais famosa foi o combate à febre amarela e à peste bubônica, além de grandes campanhas de vacinação. Assim como a mortalidade foi reduzida, aumentou a expectativa de vida. As pessoas começaram a viver mais. A população começou a migrar do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. A população da cidade, que antes era muito menor que a população do campo, se tornou equivalente. A melhora geral nas condições de vida reduziu a mortalidade, mas como a natalidade permaneceu alta, o crescimento vegetativo foi tão grande que foi chamado de explosão demográfica, ou de boom populacional. Com o tempo, a melhoria das condições de vida levou à terceira etapa, em que ocorreu a redução da natalidade e da fecundidade. O acesso aos métodos contraceptivos, como a pílula e preservativo, levou as pessoas a decidir quando e quantos filhos ter, mas principalmente a emancipação feminina e a mudança do papel social da mulher, que deixou de ser aquela que fica em casa cuidando dos filhos e se tornou trabalhadora, é que teve um impacto na redução do crescimento da população. Esses motivos levaram à redução da natalidade, que associada a uma mortalidade que já é baixa, fez com que o crescimento vegetativo diminuísse. Mas se o crescimento vegetativo está diminuindo, por que a população ainda cresce tanto? Bom, isso acontece porque o boom populacional dos anos 70 e 80 agora que está tendo filhos, mas ainda assim eles estão tendo menos filhos do que os pais deles tiveram e menos filhos do que os seus avós. Hoje a fecundidade no Brasil gira em torno de 2 filhos por mulher. Há 40 anos atrás era de 5 filhos por mulher. Antigamente a ONU acreditava que a população mundial chegaria a 12 bilhões no ano de 2050, mas hoje entendemos que o crescimento populacional diminuiu de ritmo e que dificilmente a população chegará a 10 bilhões em 2050, e então a população vai começar a diminuir
como já acontece em alguns países, como é o caso do Japão. E a queda da população vai ser o problema que nossos filhos e netos vão precisar enfrentar. Não o crescimento da população, mas a queda da população. Se gostou, deixa um like, se inscreve aí para mais vídeos, deixa no comentário de qual escola tu veio e fica ligado pro próximo vídeo. Fui!